Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. A lição de hoje, lição número 5, que vai ser passada em todas as congregações da Assembleia de Deus no próximo domingo, agora, dia 5. Nós estamos tratando sobre os dons, depois ministérios. E aqui, finalmente, vem tratar sobre os dons de elocução. Como eu já falei nas lições anteriores, essa classificação não é nem o que importa muito. O que importa é nós trabalharmos em cima dos dons, que hoje trabalharemos sobre 3 dons. Primeiro, quero ler o texto base, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10 e depois o versículo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, do 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Tem muita riqueza, muito ensinamento, muita profundidade, só na leitura bíblica em classe e no texto base. Só que a gente não pode desenvolver muito, a gente tem que acelerar, por causa do tempo, mas aqui seria até importante que se desmembrasse para cada aula um dom apenas, porque aqui há coisas bem importantes. O Paulo cita aqui para falar no máximo 3 pessoas em língua no culto. Não sei se é isso que acontece nas nossas congregações, mas ele diz ao mesmo tempo que todos podem profetizar. Profetiza um, aí se cala, profetiza outro, quer dizer, tem a liberdade todos de profetizarem as mensagens que vêm da parte de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Muito bem, nós vamos tratar no primeiro tópico, o dom de profecia. Na verdade, antes de verificar o que é um dom de profecia, vamos verificar o que é profecia. Profecia nada menos é do que uma mensagem. É Deus falando com alguém, ou com algumas pessoas, ou com a igreja, com a congregação inteira. Deus se utiliza de um servo seu para trazer uma mensagem reveladora, que até o momento a pessoa não sabia ou ninguém sabia daquele assunto. É isso que é a profecia, algo que é uma novidade, uma mensagem nova trazida para nós. O que é o Evangelho? É uma boa nova. O Evangelho é uma profecia. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, fala-nos hoje por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus revelada na nova aliança é uma novidade que veio para o mundo, que as pessoas precisam ouvir, conhecer. Então, a profecia, ela é exatamente isso. É alguma coisa que vem de Deus, mostrando a sua soberania, mostrando o seu controle. É uma mensagem que vem do Criador de todas as coisas,
que ele coloca as coisas nos seus devidos lugares e a sua mensagem tem um objetivo específico, né, de edificar, de exortar, corrigir, consolar, tem um objetivo próprio na sua mensagem, na sua palavra. Por causa de muitas confusões assim que têm surgido ao longo dos anos, né, algumas pessoas têm até medo de profecia, porque muitas congregações sofrem porque existem supostos dons de profecia ou supostas profecias que às vezes vêm trazer mensagens que perturbam a ordem, que trazem coisas que não vêm do pensamento de Deus para o mundo. E aí o que acontece? A igreja, o líder, o professor, o pastor, ele tem que ter uma comunhão profunda com Deus, conhecer a Deus, para discernir. Nós falamos sobre discernimento na aula passada. Porque se vem uma mensagem supostamente profética e o líder começa a sentir de Deus, começa a perceber que aquela mensagem não é de Deus e reprime o profeta, ele pode ser considerado como um homem carnal, um homem frio, que não quer ouvir a voz de Deus, porque às vezes o povo não está discernindo. Por outro lado, às vezes a profecia é de Deus e o homem, o líder que está ali, reprime a voz de Deus e a palavra de Deus diz que nós não devemos abafar as profecias. A Bíblia aconselha então o quê? A julgar. Mas não é julgar conforme nós imaginamos, conforme nós pensamos. A minha experiência me diz, o meu pensamento me diz, eu acho isto. Não tem nada a ver com achismo. O julgamento que a palavra de Deus orienta não é um julgamento de um concílio, um julgamento de pessoas que têm uma teologia. Não, é um julgamento bíblico. É um julgamento que aponta se tem evidências bíblicas ou não. Então, o julgamento que nós devemos ter não é um julgamento de quem manda no recinto ou na denominação. É o julgamento de quem tem afinidade com a palavra de Deus. Se você não tem comunhão com Deus, não tem conhecimento bíblico sobre este dom, você não deve julgar a profecia. Lá em 1 Tessalonicenses 5:20 diz, né? Não desprezem as profecias. Então, como é que a gente julga, né? Se há concordância com a Bíblia. É isso. Tem concordância com a Bíblia? Quer dizer, deixa profetizar, libera, não tem problema nenhum. Desde que esteja dentro da ordem que a Bíblia orienta. E se por acaso for verificado que essa profecia não é algo bíblico, o líder tem que ter a autoridade divina, sim, para tomar a ordem no culto e agir. Paulo diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quer dizer, é uma orientação, não é um talvez, né? Vamos ver com o tempo. Não. Está profetizando, já há um julgamento que deve haver ali de pessoas maduras e espirituais. Né? Fazer o confronto do que está sendo dito com a palavra de Deus. Assim como a gente faz de qualquer outro assunto, ok? Então, há exemplo assim, por que isso tudo? Há exemplo de congregações inteiras, igrejas inteiras, famílias que foram destruídos por causa de uma suposta mensagem de Deus, foram enganados, né? Às vezes nem foi com a intenção do profeta de enganar, né? Quis ser usado por Deus, quis trazer uma mensagem positiva, mas Deus não estava neste assunto. Eu sei de uma situação de um cidadão, um servo do Senhor que abriu uma empresa. Ele abriu uma empresa e lá no culto, no domingo à noite, o pastor do púlpito profetizou: é meu servo, esta empresa fui eu que te inspirei a abrir. E ela será apenas uma das inúmeras que tu vais ter durante a tua vida. Tu vais prosperar e ter muito sucesso. Passou alguns meses, perto de um ano, e o irmão começou a ter problemas financeiros. Mas em razão da profecia, ele começou a fazer empréstimos, começou a trabalhar para não fechar, porque Deus havia falado isso. Ele foi à falência e depois de 4 anos se afastou da igreja. Um pastor o encontrou no centro da cidade e ele disse: nunca mais quero ouvir a voz de um pastor,
nunca mais quero pisar dentro de uma igreja. Uma profecia que trouxe prejuízo. Deus não estava nesta profecia. Um pai com um filho com leucemia, 17 anos com leucemia, foi na casa de uma profeta. E lá a profeta disse: esta enfermidade não é para a morte. Eis que eu vou usá-lo em muitos lugares, inclusive em outros países fora do Brasil. O pai saiu vibrante da casa da profeta, saiu feliz e animado com a mensagem que havia recebido em profecia. Em menos de 6 meses, o filho veio a falecer. Esse pai também saiu da comunhão da igreja e disse que nunca mais queria entrar dentro de uma igreja. Pessoas que foram enfraquecidas, que já não tinham uma noção, não tinham uma fortaleza, receberam uma mensagem onde Deus não estava. Deus disse lá para o tempo de Jeremias, para onde havia profetas de aluguel, que profetizavam o que o pastor queria ouvir, profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Jeremias era o único que estava contra a maré. E Deus disse para eles: se alguém tiver um sonho, diga apenas sonhei, e não fale que Deus mandou esta mensagem. Por outro lado, nós temos também, às vezes, por ciúmes, pessoas que se envolvem a trazer uma mensagem para se colocar em posição superior. Quer ganhar um espaço. Um profeta jovem, passando pela terra do profeta velho, o profeta velho, sabendo que Deus era com aquele profeta jovem, ele enganou o profeta jovem, dizendo que Deus havia dado uma outra orientação para ele, e o profeta jovem voltou por onde não deveria, e o leão o comeu. Quer dizer, a inveja de um outro que queria estar no topo acabou com a vida espiritual e com a carreira abençoada daquele profeta jovem. Vamos adiante. Bem, para nós entendermos um pouquinho sobre a mensagem de Deus. Se uma pessoa se levanta no culto e começa a profetizar: meus servos, preparem-se, santifiquem-se, porque em breve estarei voltando. Santifiquem as vossas vestes, limpem-se espiritualmente, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Isso é bíblico? Sim, é bíblico. Nós temos que estar santificados, temos que estar limpos pela palavra de Deus. Jesus em breve vai voltar, mas não há necessidade nenhuma de as pessoas interromperem um culto, aonde está o andamento das coisas ali, para dizer coisas que todo mundo já sabe, que é pregado semanalmente. Quer dizer, isso não pode ser considerado uma profecia, uma novidade para as pessoas. Aquela mensagem que o Senhor já está falando através de hinos, de pregações, né? Não há nenhuma necessidade de a gente pensar que está ouvindo uma nova profecia. Se uma pessoa se levanta na igreja, isso acontece muito. Deus me mostra que aqui há pessoas com problemas. Tem pessoas com enfermidade nesse local aqui que Deus quer curar. Há pessoas com problema na família aqui. E esta noite Deus vai operar. A igreja às vezes entra em histeria. Na verdade, amigo e amiga, em cada 2, um está doente. Lares, não é nada difícil que todos os lares tenham um problema de alguma ordem. Problema financeiro, problema de... Enfim, essas mensagens genéricas, elas não são profecias. Você tem que avaliar à luz da palavra de Deus. Uma mensagem que ela não tem direção, ela não tem uma pessoa com quem ela está falando diretamente, ela não tem uma mensagem nova de Deus para a igreja, é uma mensagem genérica. Aqui há doentes, claro que alguém vai estar doente num ambiente qualquer, inclusive dentro de uma congregação. A pessoa pedir dinheiro e dizer: Deus me mostra que se você contribuir esta noite, você der o que você tem de melhor para Deus, até o final deste ano a tua vida vai ser diferente. Você vai ver que Deus vai mudar a sua situação. E aí vem: eu profetizo sobre a tua casa, profetizo sobre a tua vida, eu te abençoo. Nada disso, amigo, amiga, é profecia. Então, nós precisamos julgar à luz da palavra de Deus. Me detive bastante no primeiro subtópico, porque eu julgo que é muito importante. Não dá para ir mais além, teria mais coisas que a gente poderia trabalhar em cima aqui do dom de profecia, da profecia e o dom de profecia. Então, quem tem o dom de profecia e se deixa ser usado por Deus, jamais
vai trazer uma mensagem que prejudique a igreja. Traz para edificação. Subtópico 2, a relevância do dom de profecia. O apóstolo Paulo exortou a buscar esse dom. O Paulo disse, busquem todos os dons, 1 Coríntios 14, mas principalmente o de profecia. A palavra de Deus em Provérbios 29, 18 diz o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, se Deus não trouxer uma mensagem que oriente, que dirija, que exorte, que mostre o caminho, o povo começa a ficar perdido. E aí começa a aparecer pessoas que no lugar de Deus vão dirigir a igreja. Pessoas que no lugar de Deus vão explorar a boa fé e a boa vontade do povo. É preciso haver mensagem de Deus no meio da igreja. Se não houver a mensagem de Deus, vai ter espaço para a mensagem de homens e para a mensagem de Satanás. Então, é necessário nós darmos espaço e levar como alta relevância o dom de profecia ou a mensagem profética de Deus no meio da congregação. É de primazia nós ouvirmos uma mensagem que venha reveladora da parte de Deus para nós. Subtópico 3, propósito da profecia. Como já acabei de falar, entre outras coisas, exortação, edificação, consolo. A palavra de Deus aqui, Paulo falou 3 coisas, e às vezes a gente se apega na literalidade da coisa. É muito mais do que o que Paulo falou. Ele disse algumas coisas, alguns motivos ou propósitos, mas ele tem inúmeros objetivos que servem para abençoar a igreja, inclusive para que outras pessoas de fora ouçam a mensagem do Senhor e aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, na verdade, é a verdadeira profecia para dirigir. O problema da profecia não é que ela não deve estar na igreja, deve estar ali sim, uma mensagem de Deus. O problema é se deixar ser dirigida a sua vida e a igreja por profetas. É um grande problema isso, porque a palavra de Deus é que dirige, é o Espírito Santo que dirige. Não há nenhum dom desses em que aquela pessoa que tem o dom, ele está unicamente capacitado para a direção. A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, colocou uns para apóstolos, colocou outros para pastores, quer dizer, há outras funções administrativas e espirituais na igreja. O profeta, ele tem que exclusivamente trazer a mensagem do Senhor, mas não é o que dirige a igreja, como no tempo dos profetas, em que o rei, ele era só administrador, mas o profeta é que trazia a mensagem de Deus. Esse tempo cessou. Nós temos a palavra de Deus para nos dirigir e, eventualmente, o Senhor utiliza esse dom para falar com o seu povo. Por que que às vezes as pessoas deixam a igreja ser dirigida por profetas? Porque, assim, não há uma combinação direta, mas começa a haver um entendimento, às vezes de algum líder, sabendo que aquele profeta, ele está profetizando coisas boas para ele. E ele percebe que a profecia jamais vai vir ruim para ele. Então, assim, é importante que o povo saiba que ele é ungido, ouça que a profecia e que o povo está errado. Então, não podemos nos deixar ser dirigidos por profetas. Mas quem quiser então buscar este dom, livre-se de vaidades, livre-se de interesses pessoais, de poder e de fama. Os dons estão à disposição da igreja, mas é muito importante que a pessoa que desejar ser usada por Deus nesse sentido, ela se abstenha de todo interesse pessoal e humano para que o Senhor possa, sim, ser glorificado na sua vida. Eu conheço pessoas que há muito tempo vivem profetizando. Não é de longe, não. Há muito tempo profetizando. Só que tem a língua maior que o corpo. Quer dizer, o direito do dom da profecia não dá o direito de você viver difamando a vida das pessoas ou fazendo as coisas conforme o seu próprio interesse. Eu volto a repetir o que o Paulo aconselhou. Procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. O tópico 2, variedade de línguas, é outro dom maravilhoso. Subtópico 1,
o que é o dom de variedade de línguas. O Thomas Hoover, ele entende que a variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Quer dizer, não é do seu idioma comum. Ele está falando uma outra língua que ele não entende. Essa é a capacitação de falar. Mas não é só de falar uma língua. Aqui está falando em variedade. A variedade de línguas é a pessoa, em algum momento, ele fala uma língua que não é o hábito daquela que o Espírito Santo lhe concede usualmente, né? Eventualmente ele percebe que há outras línguas diferentes que ele está falando. Falar em línguas ou em variedade de línguas tem por objetivo o louvor, oração e a transmissão de mensagens divinas. Subtópico 2. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Bem, há aqui uma ligação profunda com Deus. O ser humano fica ligado espiritualmente, diretamente com Deus, quando ele está falando línguas. A mensagem da profecia, ele não vai profetizar para Deus. Ele é usado por Deus para profetizar a alguém. Agora, quem está falando em línguas, e em uma variedade de línguas, ele está falando diretamente com Deus. É uma coisa extraordinária isso. Há algumas pessoas que começam a medir qual é o dom mais importante. Eu já vou explicar daqui a pouco por que Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente de profecia, para aquela igreja de Corinto. E a pessoa está falando em línguas concedida pelo próprio Espírito Santo. Quer dizer, é um mistério maravilhoso. É um mistério maravilhoso. A gente receber do Espírito Santo a inspiração para falar com Deus, está falando diretamente com Deus, ninguém mais está entendendo aquela língua, quando é uma língua dos anjos, ou uma língua que o povo que está ao redor não entende, às vezes é dos homens mesmo, e está falando diretamente com Deus, às vezes em oração, às vezes em louvor, em cântico. Então, quer dizer, é de extrema importância para a vida pessoal do cristão e também para a congregação o falar em línguas. Veja aqui que coisa mais profunda e gloriosa, porque o que fala em línguas estranha não fala aos homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Não fala aos homens, fala com Deus. Quer dizer, a pessoa está orando, cantando, e mesmo sem entender o idioma, ele sente paz na alma, sente alegria no coração, ele percebe que Deus está agindo, ele percebe que seu espírito está em contato com Deus. Há uma coisa que acontece maravilhosamente, que edifica a sua alma, que limpa o seu coração, que fortalece, que o anima. Subtópico 3. A atualidade do dom de variedade de línguas. Então, como já falei, né, dá para perceber que é um dom profundamente útil. Estar falando em línguas pessoais. É um dom que não depende dos outros. Alguns outros dons dependem de outras pessoas e de outros dons. Esse dom aqui não depende de nenhum outro. Você mesmo, sozinho em casa, às vezes de madrugada, no trânsito, no trabalho, na sua casa, na sua cama, em qualquer lugar. O Espírito Santo lhe toma, você começa a falar variedade de línguas. Não é um lugar, você tem que estar num ambiente, você tem um determinado horário da profecia. Não, você em qualquer lugar pode ser ativado no seu espírito a presença do Espírito Santo lhe inspirando a falar em línguas especiais.
O terceiro tópico, interpretação de línguas. O subtópico 1 fala sobre a definição do dom de línguas. A interpretação das línguas é o óbvio, né? É traduzir a mensagem divina. A interpretação de línguas é traduzir, inspirado pelo Espírito de Deus, a mensagem de Deus para o coração do ser humano. Né? Eu sei de um cidadão brasileiro de origem japonesa, ele era budista e ele estava num determinado culto que ele foi convidado, alguém insistiu com ele, não queria, acabou indo para agradar o amigo. E lá neste culto, num ginásio, estava um homem pregando, ele não estava nem interessado, alguém cantou, ele disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui agradando meu amigo, mas tomara que termine logo para mim poder ir embora. E de repente, uma irmãzinha, e ele percebeu que ela era simples e letrada, e diz ele que dava para perceber isso, começou a falar em japonês do lado dele. Ela nem sabia. E começou a falar em japonês, inspirada pelo Espírito Santo. Começou a contar a vida dele e a dizer que Jesus o amava, que ele deveria aceitar Jesus como Salvador para ser feliz e ser salvo. No mesmo instante, aquele homem aceitou Jesus como Salvador. Hoje ele é um pastor das Assembleias de Deus. Quer dizer, há uma interpretação que às vezes é feita pelo próprio homem ali. Deus usou, assim como foi lá no tempo de Atos dos Apóstolos, que falava no idioma daquelas pessoas que estavam ali visitando, falou através dessa senhora que nem sabia o que estava falando e nem o que estava falando, para um homem que conhecia o idioma japonês, de origem japonesa, e ele aceitou Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Então, nem sempre é assim, né? Às vezes, nenhum sabe o idioma que está sendo falado e aí Deus usa outra pessoa para interpretar aquela mensagem que está sendo dita em línguas. Subtópico 2. Diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Na verdade, irmãos, o problema desses tópicos aqui é que quase sempre são rasos, né? Eles falam uma frase sobre o dom e todas as demais frases dentro daquele subtópico desvia para um outro assunto, né? Mas, vamos lá. Há uma profecia que vem através de um idioma que o profeta não entende, né? Infelizmente, a mensagem vai se perder se não houver intérprete. Está lá uma pessoa profetizando, falando em línguas, e o Paulo disse, né, se não tiver alguém que interprete, cale-se. Quer dizer, aquela profecia vai embora. Ela vai deixar de ser trazida para a igreja. Então, porque não adianta de nada ficar falando ali, profetizando no meio do culto, né, e ninguém entender nada. Não vai edificar ninguém, a pessoa não vai trazer nada de novo. Então, se não houver intérprete, disse Paulo, cale-se o que profetiza. Há a profecia revelada, essa é diferente. Aquela profecia que Deus coloca no coração do profeta. Mostra para ele, vai lá e diga para meu servo isto, isto, isto. Então, ele já recebeu de Deus a clareza. A primeira que eu falei aqui é aquela que ele está profetizando e nem sabe o que é. Precisa de alguém que interprete. Esta aqui é diferente. Deus coloca a mensagem. Deus revela a vida de uma pessoa, sei lá, uma situação que vai passar, algo de Deus. E ele vem e conta para a pessoa. Natã disse para o Davi, olha, Deus me mostrou isso com a tua vida. Por que tu foi pegar a ovelhinha que não era tua, se tu tinha um monte de ovelha? Quer dizer, tem aquela mensagem que ela já vem direta de Deus. E há a profecia, que é o de interpretação de línguas, que é utilizado para revelar o que está sendo dito. Este dom é de suma importância. Se não entender a mensagem, de nada adiantará recebê-la. Nós vamos continuar sem orientação. Então, a interpretação em cima da profecia. Quem é usado por Deus com os dois dons, diferentemente do que está aqui dito, quem tem os dois dons, a interpretação e a profecia, ele pode tanto falar em línguas, como também ter a interpretação e trazer a interpretação para a igreja. Não precisa de outra pessoa, não. Porque é dito aqui que um dom não precisa interpretar, não precisa outra pessoa e outro dom precisa. Não, não é verdade. A pessoa pode profetizar
e Deus mesmo utilizar uma revelação através da pessoa. Bem, resumo aqui. Qual é o dom mais importante desses dons que nós estudamos até hoje? Na próxima lição já não será mais sobre dom. Nas 5 listas aqui dos dons da Bíblia, tem 5 listas de dons aqui, não há uma ordem única. Numa lista tem uma ordem dos dons, na outra tem outra ordem dos dons, porque não está deixando dito ali que um é mais importante que o outro. O Espírito Santo se utiliza do dom correto na hora certa para a congregação certa. Por exemplo, você tem que parar para pensar na sua congregação qual é o dom que está faltando, que é preciso ali. Qual é o dom que é necessário, mais urgente hoje na minha congregação? Porque nem sempre é um dom que Paulo citou. O Paulo orientou naquela ocasião a igreja de Coríntios, que eles estavam precisando do dom de profecia. Não é que é para sempre e para todos os tempos. Naquele momento, Coríntios estava uma bagunça. A igreja estava cheia de si, rica, poderosa, mas se brigando, disputando quem era mais crente, quem era mais espiritual. Não tinha uma mensagem divina para centrar. Peraí um pouquinho. Vocês precisam parar com isso e a vontade de Deus é esta. Então Paulo olhou, percebeu e disse, não, busquem principalmente o dom de profetizar, porque aí vocês deixarão de ser enganados e vai parar a confusão no meio de vocês. Mas nem sempre, essa era a ocasião daquele momento. Qual é a necessidade maior na sua congregação? Porque às vezes a profecia já existe, a palavra de Deus está realmente centrada, mas não há discernimento em algum momento, precisa buscar o discernimento. Ou está faltando fé, as pessoas não estão tendo cura, não estão tendo maravilhas, enfim, precisa verificar. E aí, neste caso, pedindo orientação para o Espírito Santo, busque os dons que o Senhor tem para utilizar na igreja. Por hoje, é esta lição que você vai ampliar, professor, professora, com certeza, no domingo agora pela manhã, às 9 horas, com os alunos da sua classe. Você pode trazer mais orientações e mais recursos. Peça ao Espírito Santo, em cima desta belíssima lição aqui, para que você possa, inspirado por Deus, ajudar a sua igreja a ser edificada. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra doce e maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem à disposição da igreja tanto a salvação como a edificação, para que estejamos preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Bem, eu quero agradecer aqui o irmão Luciano Soares. Muito obrigado pelo carinho, Luciano. Ele nos doou uma caneca da EBD, uma lembrança ali da Bento. Me convidou para trazer a lição no domingo passado. E aí depois da lição me ofertou essa caneca e ali para botar em cima do chimarrão, me esqueci o nome. Muito obrigado pela tua gentileza. E agora no próximo domingo vou estar na congregação do Distrito 4, não lembro qual a congregação, também é convite do Alexandre. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Amiga, escreva para nós aqui no ebdsaoleo@gmail.com. Escreva, diga como é que você está percebendo esta aula, dê a sua opinião, sugestão, enfim, a gente quer se situar e saber o que você espera das lições de cada semana. Também eu peço que você se inscreva, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal EBD São Léo, é no YouTube. Você entra no YouTube, se inscreve ali e aciona o sininho para ser avisado sempre que chegar a mensagem. Peço também que você comente e que você curta, mas principalmente que você compartilhe nas suas redes sociais e convide seus contatos a também assistirem a aula e compartilharem. E assim estaremos formando uma grande rede em todo o Brasil da Escola Bíblica Dominical. Boa escola para você neste domingo, às 9 horas da manhã, e nós estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Deus abençoe a sua vida.